Trio acusado de arrombamento a caixas eletrônicos é preso na capital. Homem é encontrado morto no bairro do Araçagi. Plebiscito para a reforma política entra em discussão na Assembleia Legislativa. O Ministério Público denuncia mais um ex-prefeito no interior do estado. Meteorologistas afirmam que julho será mês de muito calor, mas também de muita chuva. E ainda Centro Histórico deve reviver os tempos dos antigos bondinhos. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite para você de casa. Muito boa noite. A edição de hoje mostra a apreensão de uma quadrilha de arrombadores de caixas eletrônicos no Maranhão. Os criminosos são de outros estados e escolheram a região maranhense pela facilidade de executar roubos, principalmente no interior. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os 3 bandidos são da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso: Josimar Pedro da Silva, de 25 anos, Francisco Monteiro dos Santos, de 51 anos, o único maranhense entre os acusados, e Paulo Marcos Nascimento, com 21 anos de idade. Com a quadrilha, os policiais apreenderam equipamentos de solda, ferramentas, uma moto e algumas munições para revólver calibre 38. E os envolvidos foram apresentados na tarde de hoje. O secretário de Segurança Pública, Aloysio Mendes, falou sobre a ação de combate aos crimes de arrombamentos a caixas eletrônicos. Uma quadrilha que atuava naquela região tocantina, preferencialmente, que foi retirada de circulação pela Polícia Militar nessa semana, e agora com esse trabalho da SEIC, que antecipou a ação dessa quadrilha, que ia fazer um assalto esse final de semana na agência de Bacabeiras do Banco do Brasil. Eles mexiam com corte, não mexem com explosivos e usavam o dinheiro amealhado nesses caixas eletrônicos para o tráfico de drogas, tanto que foi apreendida uma balança de precisão com eles. Então eles usavam parte desse dinheiro obtido através desses furtos para aquisição de drogas e para venda de drogas aqui no Maranhão também. E mais um crime foi registrado hoje pela equipe de polícia. Segundo informações dos oficiais, a vítima foi morta com 4 tiros. O rapaz de 23 anos foi identificado como Sandro Silva Pereira. O corpo foi encontrado por volta das 7 horas da manhã por moradores em uma das ruas do bairro Araçagi. Segundo a família, a vítima era usuária de drogas. A polícia vai investigar o caso e tentar diminuir os números da violência no local. E um sargento de polícia foi baleado no bairro Pirâmide. O problema é que ele estava de serviço no Hospital do Servidor e teria saído do posto para resolver um serviço particular no horário de trabalho. O corregedor da polícia apoia a prática dos bicos entre os policiais. O sargento Wilson, lotado no 13º Batalhão da PM, abandonou o posto de trabalho no Hospital do Servidor para fazer um serviço extra dentro do horário de trabalho e acabou sendo baleado de raspão na cabeça no bairro Pirâmide, na Raposa, região metropolitana de São Luís. A legislação militar proíbe policiais de fazerem serviços extras enquanto estiverem exercendo a função de PM. O corregedor da Polícia Militar diz que não vê problemas em PMs fazendo bicos. Olha, legalmente, de acordo com a Constituição Federal, quem pode assumir outras atividades é só o magistrado e médico. Agora, com relação à Polícia Militar, nós temos policiais militares que eles fazem bico. Agora, tudo aquilo que é feito e que não vem prejudicar, que é para aumentar a sua renda e que não é ilícito, nós não podemos estar coibindo, apesar de a lei não permitir. 182 denúncias contra policiais militares e 4 contra bombeiros foram registradas no ano passado pela Corregedoria da Polícia. No mês passado, 3 policiais militares foram presos no bairro do São Bernardo, em São Luís, se passando por homens do Serviço de Inteligência da Polícia Militar para extorquir dinheiro de traficantes. Os sargentos Mariano Bispo de Jesus e João Marcos Ferreira, além do cabo Edson Ferreira, foram presos em flagrante por policiais da Superintendência de Investigações Criminais. As principais denúncias que chegam à Corregedoria estão relacionadas à invasão de domicílio, agressão física e cobrança de propina, que são imediatamente apuradas. Qualquer ocorrência,
em que tem um autor, policial civil, militar ou corpo de bombeiro, o cidadão pode vir na Secretaria de Segurança e na Corregedoria vai prestar um depoimento sobre os fatos de que tem conhecimento e apresentar até testemunhas se tiver. A denúncia envolvendo ações de policiais militares do Maranhão que mais chamou a atenção foi a execução do pedreiro José de Ribamar Vieira Batista, de 45 anos. Ele foi morto a tiros pelos PMs Joniel Ribeiro Farias e Francisco Silva Lima, quando saía de um posto de gasolina na Avenida Guajajaras. Os PMs foram afastados da corporação. Houve uma determinação do secretário de Segurança Pública, Dr. Luiz Mendes, o comandante-geral baixou uma portaria, foi feito um inquérito policial militar, foi encaminhado para a Justiça e cabe agora o julgamento por parte do Judiciário. Na Vila Cafeteira, no Maiobão, 2 pessoas foram baleadas durante um assalto a ônibus. Segundo o motorista do coletivo, 2 bandidos entraram no ônibus e anunciaram o assalto. Um terceiro passageiro reagiu e atirou, só que um dos tiros atingiu a cobradora. Um dos assaltantes também foi baleado e levado ao Socorrão 2. O comparsa do assaltante conseguiu fugir e não foi localizado pela polícia. A cobradora Salete Coelho foi alvejada com um tiro na perna, também está no Socorrão 2. No sul do estado, em Imperatriz, a polícia apreendeu uma pessoa traficando drogas de Senador La Roque. A delegacia de entorpecentes já estava monitorando Gilmar da Conceição, de 29 anos. A casa do traficante servia como ponto de venda de drogas e na residência dele a polícia apreendeu 6 pedras de crack, maconha e dinheiro. Gilmar Conceição confirmou que a droga vinha da zona rural de Senador La Roque até a cidade de Imperatriz. No próximo bloco, vamos mostrar os bastidores da política no Maranhão. O Ministério Público denuncia mais um ex-prefeito no interior do estado. E ainda tem discussão na Assembleia sobre plebiscito para a reforma política. E a gente volta em 3 minutos. É já já. O Maranhão Acontece está de volta e agora vamos falar de política. A Prefeitura de São Luís apresentou a proposta do Pacto por São Luís. A ideia é reunir esforços para traçar medidas para mudanças de São Luís. O pacto foi elaborado como forma de valorizar a contribuição da sociedade sobre diversos aspectos. Participação essa que vai ser efetivada com destaque na elaboração do planejamento participativo. Assunto que a gente conversa agora com o secretário de Planejamento do município, Cursino Moreira. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Maranhão Acontece. Agora, de que forma a Prefeitura vai estar trabalhando esse Pacto por São Luís? A Prefeitura vai trabalhar esse Pacto por São Luís de várias formas, né? O Pacto por São Luís é um grande guarda-chuva sob o qual todas as oportunidades de participação da sociedade na construção do processo de planejamento vão acontecer. Por exemplo, teremos reuniões com segmentos do setor empresarial para discutir o processo e o modelo de planejamento. Teremos reuniões com movimentos populares, com entidades de classe, com políticos, com a imprensa, enfim, todos os segmentos interessados e com sentimento de pertinência na construção do futuro de São Luís, poderão participar durante o período de elaboração do plano plurianual da sua construção. O PPL, ele começa a ser discutido agora e quando a gente vai perceber essa discussão toda na prática? A discussão ocorre agora até o final do mês de agosto, visto que o plano plurianual tem que ser apresentado na Câmara até o dia 30 de setembro. A partir daí, juntamente com o plano plurianual, é votada a lei do orçamento para 2014. Então, a partir daí, a gente começa a sentir na prática todas as ações da administração pública que estiverem sendo realizadas em todas as áreas de políticas públicas, já serão a aplicação daquilo que tiver no PPA. Por onde vão começar as discussões? Existe já um segmento já agendado para que sejam iniciadas as discussões? Já, nós temos um calendário que vai ser executado ao longo do mês de julho e ao longo do mês de agosto,
em vários pontos da cidade e atingindo diferentes segmentos. Especificamente, na quarta-feira agora, nós teremos um primeiro evento, uma reunião na Associação Comercial, na qual estarão presentes a FIEMA, a Federação do Comércio e as demais entidades empresariais, para que discutam, conheçam qual é o nosso modelo, qual é a nossa metodologia, e assim acontecerá em todos os outros lugares, em todos os outros segmentos. A ideia é trazer exatamente a sociedade para perto do planejamento da cidade, porque é exatamente para a sociedade essas mudanças, né? Isso agora, como quem está em casa pode participar, um sindicato, por exemplo, de discussões como essas? Além das discussões presenciais, nós estamos já com um site do Pacto por São Luís, está na página da Prefeitura de São Luís, onde, inclusive, existe um questionário com uma série de pontos que o cidadão pode responder, pode interagir, pode apresentar sugestões, possibilitando assim a ampliação da participação. Portanto, qualquer habitante da cidade de São Luís pode, de uma forma ou de outra, presencialmente ou através de site ou de outros canais que estão sendo disponibilizados, participar dessa construção. Secretário, agora nós vemos aí de uma semana intensa de manifestações. Essas manifestações vão ser contempladas, as reivindicações, como, por exemplo, a mobilidade urbana, ela vai ser tema de discussão para esse PPL? Com certeza. Na segunda-feira que passou, o prefeito Edivaldo, junto com a sua equipe, discutiu com vários representantes desses movimentos uma série de questões, uma das quais principalmente a questão da mobilidade urbana, mas não só. Então, esse tema, ele é um tema urgente, ele é um tema importante, está sendo discutido e, inclusive, para o presente imediato, né, o governo está formulando um plano de investimentos 2013-2014, no qual o capítulo da mobilidade urbana é um dos mais relevantes. Haverá a reforma de terminais, haverá a licitação para as linhas de ônibus, haverá, na verdade, um chamado plano de ação imediata do trânsito, que reúne um conjunto de investimentos voltados à mobilidade urbana. Então, a gente agradece a presença de Cursino Moreira, secretário. Convide, então, as pessoas a participarem das reuniões. Pois é, nós vamos aproveitar aqui essa oportunidade, convidar a população de São Luís para participar ativamente da construção desse processo de planejamento, especificamente do plano plurianual que estará até o final de agosto sendo concluído. Ok, Cursino, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigado, boa noite. E hoje foi dia de oitiva do caso do vereador Beto Castro. O suplente de vereador do mesmo partido, o Carioca, entrou com ação contra o vereador eleito. A audiência aconteceu a portas fechadas. Beto Castro compareceu acompanhado do advogado Carlos Lula. Ele acredita que não há possibilidade do vereador perder o mandato. A fraude alegada, na verdade, não tem nenhuma relação com o sistema eleitoral, com as eleições em si. A fraude para a justiça eleitoral é uma fraude na eleição, uma fraude na urna, uma fraude na contagem dos votos. Em nenhum momento isso foi alegado. A gente está aqui hoje comparecendo mais uma vez na audiência para provar a nossa inocência. Quem não deve não teme, e hoje a gente com certeza vai finalizar isso aqui porque a verdade vem à tona. Beto Castro foi acusado de falsidade ideológica pelo companheiro de partido, Roberto Pinto de Lima Oliveira, conhecido como Carioca. Segundo o suplente, os documentos apresentados por Beto Castro foram fraudados para que o candidato pudesse fazer o registro de candidatura no TRE e disputar as eleições. Carioca também compareceu ao fórum acompanhado do advogado, mas não participou da audiência. Caso as acusações sejam comprovadas, Beto Castro pode perder o mandato e quem assume é Carioca. Está provado já, prova da Polícia Federal, a prova da Justiça, que o Beto fraudou a eleição de vereador com os documentos falsos. O Beto foi preso com carro roubado, com documento falso, e foi julgado, e o Beto não poderia ser candidato. E o Beto deu outro nome, outra identidade, para que não respingasse no nome verdadeiro dele. A gente advoga a tese de que a ilicitude para o processo eleitoral, para a cassação, não é apenas aquela que acontece no dia da votação nem na apuração, mas sim qualquer ato, qualquer movimento ardil, qualquer ação
e que o candidato faça com o intuito de enganar o eleitor, é um motivo para a cassação. E o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ex-prefeito de Caxias, Humberto Coutinho. Recursos de convênio teriam sido utilizados de forma irregular. O acordo previa a implantação de UTI pediátrica do Hospital Materno-Infantil. A utilização irregular dos recursos de um convênio firmado em 2007 pela Prefeitura de Caxias, que fica a 363 quilômetros de São Luís, com a Secretaria de Estado de Saúde, motivou a Promotoria de Justiça a ajuizar uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa e oferecer denúncia contra o ex-prefeito e ainda o secretário de Saúde do município, Humberto Coutinho, e Domingos Vinícius de Araújo Santos. Os gestores devem ser condenados à suspensão de seus direitos políticos no período de 3 a 5 anos, além da reparação de dano. E o prefeito de Igarapé do Meio teve um mandato cassado por abuso de poder político. A decisão da Justiça Eleitoral, que cassou o mandato do prefeito e do vice Raimundo Mendes Damasceno e José de Ribamar Pereira. A acusação é de que houve abuso de poder político por parte do então prefeito José Filho, que beneficiou os atuais prefeito e vice de Igarapé do Meio. Houve perseguição de servidores públicos que manifestavam apoio à candidatura contrária, concessão de licenças a diversos servidores para atuarem na campanha partidária e ainda contratação, demissão, corte de salários e remoções de servidores públicos no período vedado pela lei eleitoral. Vamos às notícias da Assembleia Legislativa. Deputados levantaram as mesmas discussões que vêm sendo travadas em Brasília. O plebiscito anunciado por Dilma Rousseff. A bancada maranhense tomou uma posição em relação ao plebiscito. A grande dúvida é se existe tempo suficiente para discutir uma mudança tão importante para ainda ser implantada nas eleições de 2014. A bancada maranhense resolveu não se posicionar em relação à reforma política na sessão de hoje da Assembleia. A maior preocupação é se as decisões não vão ser precipitadas demais já para as eleições em 2014. Para os deputados, o assunto deve ser discutido de forma demorada e com toda a calma, para não restar dúvidas de mudanças tão importantes. Imagine fazer um plebiscito, deputada Gardênia, perguntando para a população se a população quer o sistema proporcional, se a população quer o sistema distrital, se a população quer o sistema distrital misto. O que é que isso vai mudar na vida do povo brasileiro? Absolutamente nada. Se formos perguntar dentro das casas legislativas de quem utiliza esse tipo de sistema, muitos não vão saber sequer do que trata o assunto. Em Brasília, a decisão já foi tomada. O plebiscito só vai ser realizado em 2014, mas as regras vão valer apenas para as eleições de 2016. Para que as regras fossem aplicadas em 2014, o plebiscito e o projeto sobre reforma política deveriam ser aprovados até o dia 5 de outubro, tempo muito curto. A deputada Gardênia Castelo também usou a tribuna para falar sobre o plebiscito. Ora, a reforma política, ela deveria ter sugerido ao Congresso fazer assim que foi eleita. Naquele momento, sim, era o momento de uma ampla reforma política. Mas o que o povo agora quer é a solução imediata de problemas aí históricos, né, que pioraram sensivelmente, consideravelmente. A questão da saúde pública no Brasil, a calamidade na saúde pública, o sistema SUS precisa urgentemente ser reformulado. E esse é o assunto de hoje do nosso comentarista Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Daniela, Hugo, telespectador. A Assembleia está tentando entrar nessa discussão do plebiscito, da reforma política, mas, infelizmente, não vai ter reflexo e nem resultado a posição que os deputados do Maranhão tomaram aqui na Assembleia Legislativa. Vai ser uma discussão no vazio. Os deputados pretendem criar uma comissão e essa comissão para discutir sugestões a outra comissão que está sendo formada no Congresso Nacional para avaliar a questão da temporariedade da reforma política, se faz para 2014, se faz para 2018. Ninguém sabe realmente o que vai acontecer. O que está aparecendo no meio disso aí é a velha briga entre PMDB e sua base, seus aliados, PT, e o PSDB na oposição.
os partidos, até os partidos que apoiam o governo Dilma, estão também divididos em relação ao tempo da reforma, se é agora, se faz depois. O vice-presidente da República, Michel Temer, disse de manhã que não dava tempo de fazer. Agora de tarde soltou nota oficial dizendo que vai ter que ser feito agora. Aí a população que saiu às ruas reclamando saúde melhor, educação, transporte, mobilidade urbana, está totalmente sem entender o que passa pela cabeça do governo federal e boa parte do Congresso Nacional. A bancada do Maranhão é contra, mas essa bancada ela é totalmente ligada ao governo Dilma. A maioria, a grande maioria, é ligada ao governo Dilma, é subordinado às alianças partidárias com o PT. E logo a gente não sabe se realmente essa posição dessa bancada do Maranhão tem consistência ou se ela tem validade por mais alguns dias. A gente conhece muito bem esse jogo e sabe como é que ele é colocado no tabuleiro das decisões. Realmente, a gente só tem que esperar o que vai acontecer antes do recesso que vai começar no dia 17 próximo, lá em Brasília e aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Boa noite, Hugo e Daniela. Obrigada, Borges. E veja no próximo bloco, Santa Casa retoma atendimento a pacientes encaminhados pelo município. E ainda a transição de período chuvoso para seco melhora condições de banho nas praias da capital no mês de férias. Em instantes. Santa Casa de Misericórdia retoma consultas e procedimentos a pacientes encaminhados pelo município depois dos primeiros repasses feitos pela Secretaria Municipal de Saúde. Apesar do atendimento estar voltando ao normal, a direção do hospital alega que os repasses ainda estão longe do valor firmado no acordo. O atendimento de pacientes na Santa Casa encaminhados pelo município estava suspenso desde o dia 26 de junho. Isso porque a Prefeitura não estaria repassando os recursos do SUS para custear os atendimentos clínicos e cirúrgicos. Os atendimentos foram suspensos por falta completamente de condições de fazê-los. Falta de dinheiro para manter medicamentos, manter alimentação, manter roupa de cama, manter limpeza, enfermeira, técnico de enfermagem, por atraso no repasse do pagamento do SUS. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que foi repassado nesta quarta-feira uma quantia de R$600 mil em favor da Santa Casa de Misericórdia e que até o dia 15 deste mês vai ser realizado um novo pagamento de pouco mais de R$1 milhão. O diretor do hospital afirma que a quantia já depositada pelo município é inferior ao valor afirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. Houve uma sinalização positiva com depósito na Santa Casa em 2 dias, num total de R$297 mil. E houve hoje uma reunião com a promotora Glória Mafra e a Secretaria de Saúde e a Santa Casa, em que foi garantido pela Secretaria de Saúde que até segunda-feira, no máximo, termina de pagar o resto que está devendo nesse mês de junho. Depois desses primeiros repasses, alguns atendimentos, marcação de consultas e cirurgias voltaram a ser realizadas hoje. Outros procedimentos também vão ser retomados. Volta amanhã a pediatria, voltou a cirurgia, que já aconteceu hoje, voltou ao ambulatório, voltou a ortopedia. E a obstetrícia já continuou, porque é sempre o caso de urgência obstetrícia. Mesmo com a volta da marcação de consultas, alguns pacientes ainda reclamam da demora no atendimento da Santa Casa. Este senhor de 67 anos sofre de dores no abdômen e espera 4 meses por uma consulta com cirurgião geral. Está com 4 meses que eu venho aqui no Hospital Santa Casa. Quando chega aqui, vai desmarcar da consulta, que o doutor não vem. 9 movimentos organizadores de manifestações sociais vão entregar na sexta-feira uma pauta única de reivindicações. O documento é composto por 31 itens e será entregue ao secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, João Abreu. A lista de solicitação envolve temas como mobilidade urbana, juventude, saúde, educação, transparência, segurança e infraestrutura.
O volume de chuvas registrado nos últimos dias na capital maranhense é considerado normal para este período. Segundo especialistas, os meses de junho e julho são considerados de transição entre as estações chuvosa e seca no estado. Só nos 3 primeiros dias deste mês choveu cerca de 5 milímetros, o que equivale a quase 1/3 do esperado para o mês de julho. Para o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, a quantidade é normal para o mês, que deve registrar uma média de 131 milímetros. As chuvas do mês de julho são ocasionadas pelo fenômeno conhecido como ondas do leste, um conjunto de nuvens carregadas que se forma na costa da África e atravessa o oceano até chegar ao Nordeste brasileiro, principalmente na parte da tarde. Apesar das chuvas, os meteorologistas afirmam que o mês de julho será de muito calor. Mês de férias e as praias acabam sendo o principal destino de moradores e turistas da cidade. A transição entre o período chuvoso e seco colabora com os banhistas para um mergulho bem tranquilo. 10 praias de São Luís estão próprias para banho, segundo os dados do Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão. 5 locais próximos à Foz dos Rios, que desemboca nas praias, estão interditados. E apenas 2 locais na praia de São Marcos estão impróprios para banho. Os dados são fornecidos a cada 5 análises de amostras recolhidas em 17 pontos das praias de São Luís. Mas as praias não representam perigo para os banhistas nesse período de férias. Estamos agora numa transição do período chuvoso para o período seco, que isso faz com que as praias tenham uma melhora significativa, porque grande parte da contaminação vem pela água que é trazida pelos rios e da área de limpeza de chuva que lava a área de terra firme. Então, como a chuva agora está diminuindo, as condições das praias irão melhorar, uma vez que a contaminação que vem de terra firme está diminuindo. As amostras das praias são colhidas sempre aos domingos nos fins de tarde, quando a maré está baixa. A orientação para os banhistas é que verifiquem as placas de sinalização. Mesmo quando as praias estão impróprias para o banho, não significa que quem vai à praia poderá contrair alguma doença. Se tem a bactéria, é porque existe uma contaminação por esgoto doméstico, mas isso não quer dizer que necessariamente uma contaminação por esgoto doméstico é sinônimo de doença nem de problema grave. Ele indica que existe um risco maior de pegar alguma doença transmissível ou algo nesse tipo. A Infraero autorizou esta semana a instalação de nova sinalização vertical luminosa para as pistas de pouso e decolagem do aeroporto de São Luís. O investimento é da ordem de R$ 1.800.000, com prazo de conclusão estimado em 270 dias. Serão implantados novos painéis luminosos e placas de orientação nos sistemas de pistas do aeroporto. A nova sinalização vai facilitar a orientação dos pilotos nos procedimentos de movimentação de aeronaves, especialmente em períodos de visibilidade reduzida, como à noite ou durante as chuvas. E no próximo bloco, o Centro Histórico vai reviver a época dos antigos bondinhos. O projeto apresentado pretende incentivar o turismo no Centro Histórico. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e agora vamos mostrar, na verdade, desculpa, a informação está equivocada. Os bondinhos devem voltar a circular no Centro Histórico. O bondinho elétrico circulou no bairro da Praia Grande, em São Luís, até 1966. A beleza dos casarões seculares vão ganhar os aliados dos bondinhos. Para isso, o Ministério do Turismo liberou, em dezembro do ano passado, cerca de 4,4 milhões de reais. A contrapartida da Prefeitura será de R$ 183.813. O projeto Bonde Turístico da Praia Grande vai levar de volta aos trilhos o último exemplar do bondinho elétrico, que circulou no bairro da Praia Grande em 1966. O primeiro bonde elétrico foi instalado em São Luís em 1924. E agora nós vamos dar dicas para quem tem o próprio negócio. Hoje, grande parte da população do planeta está conectada às redes sociais. E foi neste meio que apareceu a chance de vender mais pela internet. É fácil divulgar, barato e dar chance para competir com outras empresas que oferecem o mesmo serviço. Ter um negócio de sucesso em um mercado cada vez mais competitivo é um verdadeiro desafio. Mas um bom empreendedor sabe que é preciso ficar atento às oportunidades.
principalmente para quem não tem dinheiro sobrando para investir em propagandas mais caras. Anderson Pimenta é uma dessas pessoas. Ele trabalha com informática desde 2006 e ele conta que já investiu muito em panfletagem, mas foi na rede social que o retorno financeiro dele aumentou. Tanto que na página da empresa ele oferece de tudo. Quando eu observei que, em média, uma pessoa tem mais de 100 conhecidos no seu perfil, a gente divulgando, curtindo, comentando um anúncio, uma foto, todos esses conhecidos dessa pessoa vai ter acesso, vai ter uma visibilidade. Então a gente observou a facilidade de propagação desse anúncio nos contatos das pessoas. A partir dessa visualização, dessa facilidade, a gente resolveu optar também em utilizar as redes sociais. E se você tem dúvidas de que a rede social é um bom negócio, basta saber que uma pesquisa recente informou que o Brasil tem 94 milhões de usuários na internet. Destes, 73 milhões estão conectados às redes sociais. E dependendo da quantidade de amigos, o número de visualizações da página pode triplicar. E é aí que algumas pessoas contratam o serviço. Com a panfletagem, nós teríamos que fazer um certo número, um número grande, na verdade, de panfletos, distribuir, ou eu mesmo ir distribuir, ou contratar um terceiro para fazer a distribuição. Nas redes sociais, não. Nós estamos ali, a gente pode adotar, fazer a publicação em 10, 15, 20 minutos e ter o alcance de várias pessoas. E agora que você já sabe que a rede social é uma excelente vitrine para os negócios, vale lembrar que é preciso tomar alguns cuidados. Você tem que ter os critérios, né? Que você vai divulgar, você tem que ter o mínimo de critérios possível, que você não vai colocar informações falsas, esse tipo de coisa assim, que isso aí pode vir prejudicar a sua imagem. Então você tem que ter critérios em relação a isso. O Anderson aprendeu. Nós tivemos um problema em um anúncio que nós colocamos uma palavra errada e, em vez de termos propostas de compra, tivemos algumas chacotas que prejudicaram a seriedade da empresa por conta disso. Confira agora o que acontece amanhã. A Secretaria de Estado de Direitos Humanos participa até sexta-feira em Fortaleza, no Ceará, das reuniões de fortalecimento das ações do Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Termina amanhã o curso Cozinha Brasil, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar, Serviço Social da Indústria e Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária. São 60 internas participando da capacitação, com aulas nos 2 turnos. Termina amanhã a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. O Maranhão já atingiu a meta, mas segundo órgãos de saúde, é preciso avançar na imunização, principalmente de crianças. Basta procurar um posto de saúde pública levando a caderneta de vacinação. Às 9 da manhã, a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania vai realizar a formatura geral, em comemoração ao 24º aniversário da Guarda Municipal de São Luís. A nossa edição de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite. Eu volto daqui a pouco, às 11h30, no Dia News. Reveja nossas matérias no tvguará.com e a gente se vê amanhã a partir das 7 da noite. TV Guará, diferente por natureza.